Dando sequência ao nosso estudo sobre o processamento de dados, vamos hoje retomar a aula da semana anterior, na segunda parte que nós chamamos de processamento de dados. Aqui nós vamos ver os principais componentes de um computador. Não são todos, são os básicos que todo computador de mesa deve ter. Quais são? A CPU, nós vamos falar sobre ela detalhadamente, o teclado, o mouse, o gabinete, o monitor e o disco rígido. A CPU. A CPU é uma abreviatura de 3 palavras que quer dizer Central de Processamento de Dados, ou então Unidade Central de Processamento. É a parte do computador responsável pela execução das tarefas. Ela é composta pelas unidades lógica e aritmética e unidade de controle. A unidade lógica e aritmética, conhecida como ULA, é a responsável pelos cálculos e comparações lógicas. Ou seja, é uma unidade que ela lê os aplicativos, os programas que estão instalados no computador, os programas que fazem contas, os cálculos matemáticos e programas diversos outros que reconhecem as funções de cada aplicativo. E a unidade de controle é responsável pela coordenação de tudo isso, ou seja, ela coordena e harmoniza o trabalho realizado. A unidade lógica e aritmética, como eu falei, responsável pelos cálculos e comparações lógicas, executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Ela soma, subtrai, divide, determina se um número é positivo ou negativo ou se é zero. A ULA pode executar funções lógicas com letras e com números, por isso que se chama de unidade lógica e aritmética. E a unidade de controle é a responsável pela coordenação e harmonia do trabalho realizado. Microprocessador. Conhecido por chip, é o componente que processa as informações. Ele é constituído de milhões e bilhões, ou até hoje, no dia de hoje, bilhões de transistores, protegidos por uma pequena placa de silício que mede de 3 a 5 centímetros de lado. Está aí abaixo que eu coloquei 3 fotos, comparando com o tamanho de uma parte do dedo humano. Você vê como é pequeno a placa de silício que comporta dentro dela o chip. É o elemento que determina a velocidade de processamento do computador. Ou seja, hoje vocês conhecem os chips que nós usamos muito nos atuais smartphones, os computadores, os celulares, os chips que você se comunica com as operadoras de telefonia. Então o chip de computador é esse elemento que faz todo o trabalho de processamento do computador. Então ele determina a velocidade de processamento do computador. Por exemplo, se você tem comparando dois automóveis, um Fusca, aquele Fusca antigo, ou um carro mais moderno, esses carros mais velozes, mais possantes, você verifica que se você for fazer uma viagem com os dois no mesmo percurso, aquele que é mais moderno, que é mais veloz, ele vai chegar mais rápido, mais cedo no destino que você se programou. Da mesma forma é um computador. Se você tem um computador com chip de uma baixa capacidade, ele vai demorar a operar os programas do computador, ou seja, ele vai demorar a fazer uma leitura das instruções dos aplicativos para poder realizar as tarefas. Então, quanto mais rápido o processador, melhor é o trabalho realizado do computador.
E a unidade que mede essa velocidade de processamento é o chamado gigahertz ou hertz. O giga seria uma unidade de grandeza, né? Um múltiplo do hertz. Então o gigahertz quer dizer bilhões de ciclos por segundo e o hertz seria ciclos por segundo. É a unidade atual que mede e expressa a velocidade de processamento do computador. Então o que é isso? Quando você for comprar um computador ou um notebook, né, você vai verificar a velocidade que o fabricante lhe apresenta em gigahertz. Quanto mais gigahertz, melhor seria o trabalho de processamento daquele computador ou daquele tablet ou daquele notebook que você queira adquirir, ok? Vamos agora ao disco rígido. Então, quando você viu a primeira parte, que é a lógica do tripé da informática, que é a entrada, processamento e saída de dados, né? Entrada de dados brutos, saída de informações já processadas. Então, esse trabalho é feito pelo computador, pelo processador. Depois que ele é feito, ele deve ser armazenado em algum lugar para que você possa fazer um uso posterior, né? Não fique perdido aquele seu trabalho. Então, um dispositivo que fica dentro do gabinete de um computador de mesa, ou mesmo dentro de uma CPU, de um notebook ou de um outro computador qualquer, seria o chamado disco rígido, que é um disco de armazenamento de maior porte, né? Por que esse nome disco rígido? Então, vem do chamado termo do inglês HD, Hard Disk, que quer dizer hard, rígido, disco. É um disco de grande capacidade de armazenamento e de rápido tempo de acesso às informações armazenadas. Fica localizado dentro do gabinete, fixado na chamada placa-mãe. Está aí duas fotografias distintas, né? À esquerda você tem a fotografia que é a capa, né, a caixa que guarda o disco rígido, ela é fechada, ela é retangular, e do lado direito você vê ela aberta, mostrando o disco, que realmente é como um disco de música, um CD. Ele é circular, então ele gira para poder fazer o acesso das informações processadas. Agora vamos ver os periféricos, como já falamos anteriormente. Então vamos começar pelo gabinete. O gabinete é aquela caixa, quando é um computador de mesa, é aquela caixa que fica ao lado do monitor, né, onde guarda todos os equipamentos básicos da CPU. Então é o local onde fica armazenada a CPU. Lá fica o processador, fica a placa-mãe, que é o local onde vão ser instalados as peças do computador, os transistores, a parte eletrônica, onde fica a memória de acesso, que é a memória RAM, que nós vamos falar mais na frente, onde fica os drives, o HD, o disco rígido, drive de CD e assim por diante. Então é um local, é uma caixa onde guarda todo, é como se fosse o capô de um carro, né? É onde fica guardado o motor do carro. Teclado é a unidade de entrada de dados para o computador. Nós já falamos um pouco sobre isso. Divide-se em três tipos: teclado de funções, teclado alfanumérico e teclado numérico aritmético reduzido. Vamos ver como se comporta cada um deles. O monitor é a unidade de saída das informações do computador. Então você tem, para entrar no sistema, você tem, né, o teclado, que é a unidade de entrada. Então, quando esses dados são reconhecidos pelos programas, eles são processados e transformados em alguma coisa. Então, essa alguma coisa é o trabalho feito pelos aplicativos. Quando isso é feito, então nós temos o que? Informações processadas. E essas informações são visualizadas no monitor, não é? Ou na tela, como se diz, a tela de vídeo. O mouse, como se usa muito nos computadores de mesa, é a unidade de entrada de dados, usado em programas que trabalham em ambientes gráficos, tipo o Windows, Linux e outros programas que nós já ouvimos falar. Depois vem os monitores, é onde fica toda a exibição do trabalho feito pelo computador. Então o monitor é o principal dispositivo de saída que mostra dados ou informação ao usuário. Consiste na tela do vídeo, sendo representada por pequenos pontos chamados elementos de imagem ou pixels. Estes pixels expressam a resolução da imagem, ou seja,
quanto mais pixels tenha o monitor, melhor vai ser a expressão da imagem, a imagem fica mais nítida, mais, né, bem visível ao olho humano. Então hoje os fabricantes de monitores, eles vão aperfeiçoando esses elementos de imagem a fim de tornar a imagem bastante nítida e muito perfeita para os nossos olhos. Os monitores, ele, ao longo do tempo, ele foi sendo evoluído. Os primeiros que foram fabricados eram monitores em preto e branco, que não tinham uma resolução de cores avançada. Depois eles foram evoluindo até chegar aos monitores atuais, que são os monitores a cores. Então, aqueles monitores dos computadores, dos computadores de mesa mais antigos, eram chamados monitores SVGA, que é uma sigla em inglês que quer dizer vídeo. Então depois eles foram ficando obsoletos no mercado, e aí foram fabricados os monitores como nós conhecemos hoje, que são os monitores de tela fina, tela plana, que são os LCD e o LED, não é? Que são fabricados por pequenas partículas de cristal líquido para que cause uma imagem bastante nítida. Então são monitores de última geração fabricados à base de cristal líquido com alta resolução de imagem e alta tecnologia. A diferença entre o LCD e o LED é que o LED é mais moderno, né, com uma maior vida útil do que os LCD. Então os LCD hoje quase não são mais fabricados nos dias de hoje. Então os monitores hoje de notebook, de computador, até os monitores também, né, a tela de alguns smartphones, celulares, são à base de LED, né, com as suas os seus aperfeiçoamentos. Agora, depois que você processa o trabalho, armazena o trabalho e visualiza, então você pode fazer o uso de imprimir alguma coisa que você processou e que armazenou no seu computador. Então são as chamados periféricos de impressoras. Então as impressoras, elas ao longo do tempo foram sendo aperfeiçoadas na indústria. Então começou-se com aquelas impressoras de fita, que ainda hoje você encontra, né, em alguns comércios, em farmácias, em supermercados, em lojas, laboratórios. São aquelas impressoras de fita em que ela sai preto e branco o texto, né? Então são as chamadas matriciais. Depois se fabricaram aquelas impressoras que usavam tinta a cores, só jato de tinta. E por fim as impressoras com a maior qualidade de exibição seriam as impressoras a laser, que não usa jato, mas usa feixes de luz, né, para poder transformar os caracteres trabalhados nos programas numa imagem na folha bastante perfeita. Então vamos ver. As impressoras matriciais, elas utilizam fita que transfere a tinta para o papel. São utilizadas para fins comerciais por serem capazes de imprimir em vias carbonadas. Jato de tinta utilizam cartuchos de tinta que são injetados por finíssimos tubos, né, utilizados em uso doméstico. Então aqueles tubos são os bicos injetores, que são conhecidos bicos injetores, que são injetados a tinta do cartucho para a folha. Por fim, vem as impressoras a laser. São impressoras bastante modernas, de uma qualidade de impressão muito perfeita, rápida, tem um custo-benefício muito bom, elas demoram a gastar a tinta, então elas são utilizadas em cilindros, dentro de cilindros, não um pó que se usa dentro dos cilindros, e aí o sistema do cartucho, que tem um chip, ele usa esses feixes de laser para jogar esse pó na impressora, e ela assim passar para o papel a impressão bastante perfeita. Então eles utilizam feixes de laser para transferir partículas de toner para o papel. Então o toner seria
a tinta, né, que não se usa líquido, é um pó que se usa dentro do cilindro da impressora, e os feixes de laser jogam essas partículas para o papel, já reconhecendo os trabalhos feitos pelos programas. Se for um texto, vai ser palavras e assim por diante. Se for planilha, se for imagens e assim por diante. Então, dependendo de cada aplicativo, a impressora vai imprimir de acordo com as características dos trabalhos processados, ok? Então, por fim, é só isso que a gente tinha que mostrar nessa segunda parte, não é? A gente vai ao longo do tempo debatendo, discutindo as dúvidas que surgirem, a gente está à disposição para tirar, para debater com vocês, e na próxima aula a gente vai aprofundar mais os estudos, já falando, das chamadas memórias de armazenamento. Como é que é feito esse armazenamento, do trabalho feito por um computador? Então a gente vai ver essa informação já na próxima aula, se Deus quiser, ok? Então ficamos por aqui hoje e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Obrigado pela sua atenção.